E aí, queridos, tudo bem? Bem-vindos ao segundo Pinto e Fala do canal. Eu sou o Lucas e nesse vídeo a gente vai bater um papo enquanto eu faço esse retrato da Perry Smith. Mas antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e me segue no Instagram, o arroba tá aparecendo aí na tela e na descrição. Pode ser que eu esteja um pouco lento neste vídeo, porque tá muito calor. Eu estou daquele jeito. Vocês já leram O Estrangeiro? É O Estrangeiro, do Albert Camus? Então, o calor, o sol no coco, faz a gente cometer atrocidades. E eu estou a este ponto. Mas assim, tirando esse calor, vamos direto ao detalhe desse retrato e mais pensamentos sobre a Perry Smith. Como eu comentei no vídeo passado, eu tô lendo Só Garotos, que é uma autobiografia que ela escreveu a pedido do Robert Mapplethorpe, ali no finalzinho da vida dele. E num resumão, o livro trata de vários momentos da vida deles juntos e da relação deles, que passa de um namoro para uma amizade, mas nunca deixou de ser uma parceria artística. E ao mesmo tempo ela relata vários momentos da vida individual deles dois, antes mesmo deles se conhecerem em Nova York. E é basicamente isso o resumo, né? Não dá pra falar mais porque, né, é spoiler, se é que dá pra dar um spoiler de uma biografia. Aliás, vocês já leram Só Garotos? Eu tô, assim, encantado com esse livro e com a história deles. Então, se você não leu, eu recomendo muito que você leia. Se você já leu, comenta aí quais são suas impressões desse livro e se faz sentido eu estar tão tantã com essa história, porque assim, eu estou apaixonado. Enfim, falando um pouco do retrato, assim como o da Kali Uchis, eu comecei ele com aquele grid quadriculado para ficar um pouco mais semelhante à realidade. E diferente daquele, esse foi bem mais rápido, em menos de 2 horas já estava pronto. Só que o desafio dele foi outro. Por ser uma foto em preto e branco, eu senti uma certa dificuldade, porque eu gostaria de ter feito tons escuros, médios e claros mais marcados, sabe? Mas como eu tava só com 3 gizes, acho que é gizes no plural, que era o preto, o branco e o cinza, eu tive que seguir com as transições esfumadas, com o giz branco. E eu precisei desapegar das texturas, sabe? Seguir com blend, mesmo que eu não goste tanto. É isso, né? Eu tive que desapegar e seguir. E agora, seguindo aquela vibe de fluxo de consciência, porque eu não vou seguir uma linha reta, que abrirei umas aspas do livro. Agarrava-me à esperança de que era uma artista, embora soubesse que nunca conseguiria pagar uma escola de arte e que precisava ganhar a vida. Ninguém estava me esperando. Tudo esperava por mim. Esse é um trecho, na verdade são 2 trechos logo do comecinho do livro, quando ela relata a decisão de morar sozinha em Nova York, depois de grandes eventos da vida pessoal dela. Quando eu falo grandes eventos, são grandes eventos, tipo um filho entregue para adoção, e dá pra ver o quanto ela era pé no chão, sabe? Logo no começo do livro dá pra ver o quanto ela era, assim, um pouco pragmática, mas ainda assim ela acreditava muito no desconhecido e sempre acabava, tipo, na arte, em tudo que ela fazia, meio que ela acabava nisso. E talvez esse jeito dela, meio pé no chão, mas assim, esperançoso, tenha sido o último empurrão que eu comentei no vídeo anterior, que é sobre eu ter criado o canal e começar a registrar meu processo criativo. Enfim, né, voltando pro livro, que é o que importa, depois que ela já estava morando em Nova York, que ela já tinha encontrado o Robert e que eles já viveram algumas experiências boas, outras ruins, que eles já tinham terminado, que ele já tinha voltado e descoberto a homossexualidade dele, tinha ficado doente, morou num lugar esquisito, morou em outro esquisito, e aí depois eles foram morar no Chelsea, que é um hotel que foi um lar de vários artistas ali da época, Janis Joplin, Pollock, Madonna, e eu acho que até o Bob Dylan morou lá, e ele é uma grande referência pra Patty. Ele é uma grande referência pra diva. E esse lugar era meio que um refúgio para artistas da época, sabe? Vamos para mais uma citação aqui, e eu juro que é a última, porque pode não ficar tão bom assim. O hotel é um ponto energético, desesperado, para bandos de crianças talentosas que precisam correr atrás de cada degrau da escada. Todo mundo que passa por aqui é alguém, mesmo que não seja ninguém no mundo lá fora.
Esse é só um trechinho do livro. Na real, tem um capítulo inteiro dedicado ao Chelsea e dá pra ver que ele tinha uma reputação que atraía muitos artistas. Eu fico imaginando o caos criativo que rolava ali, além de outras coisas, né? Ele tem alguma fama ali meio pesada. Não é nem assombrada, mas é pesada por algumas histórias. Muita gente passou por ali. Voltando para a pintura, como eu comentei, tinha a limitação das cores, né, que é o preto, o branco e o cinza. Eu comecei a pintar com o tom médio, que é o cinza, para demarcar algumas formas, sombra, alguns pontos de contraste. Isso me ajudou a entender melhor como trabalhar os valores tonais e o volume da referência. Durante a pintura desse retrato, eu ouvi bastante a discografia da Perry. Ela tem muitos álbuns, então eu fui deixando rolar. O Horses, que é o primeiro, né, que é o retrato deste vídeo, ele é meio que absurdo. Ele é bem poético e muito livre. Eu acho que por essa liberdade criativa e a liberdade de gênero, que ele é meio que considerado um dos grandes álbuns, assim, sabe? Ele tá incluso numa lista de 500 melhores álbuns pela Rolling Stone, se eu não me engano. E eu acho que por isso a Perry é considerada a madrinha do punk, sabe? Godmother of Punk. Eu acho que é madrinha. Enfim, né? Eu ouvi a discografia dela e teve 2 álbuns que realmente ficaram pra mim, que eu voltei a ouvir algumas vezes. Foram o Easter e o Dream of Life. E o Easter eu achei ele muito direto e bem mais popular, assim, sabe? Ele parece muito mais palatável do que como é? O Horses ou o Waves. Eu acho que é o Waves que veio depois do Horses. O Waves é legal, mas ele não é tão assim pop, sabe? E não dizendo que esse Easter é um álbum pop, mas ele é muito mais fácil de pegar, sabe? E o Dream of Life ele é um pouquinho mais introspectivo. Ele é contemplativo, sabe? Ele veio depois de muito tempo de hiato e dá pra ver que é, sabe, mais observações e pensamentos sobre o tempo e esse período que ela ficou sem lançar nada. Enquanto eu ouvia a discografia da Patti Smith, eu confundia muito a voz dela com a da Madonna. Tipo, os fãs podem pensar o que for, mas durante os primeiros álbuns eu facilmente ouvia a voz dela bem semelhante com a da Madonna dos anos 80. Ali, a Madonna do True Blue, Papa Don't Preach, ou daquela You Can Dance, que é do Who's That Girl, eu acho, e, sei lá, Into the Groove. Enfim, aquela Madonna ali de 80 e poucos tem uma voz muito semelhante à da Patti Smith dos primeiros álbuns. E eu acho engraçado que no vídeo anterior eu citei que a Madonna certamente foi influenciada pelo trabalho do Robert durante a era erótica. E pesquisando depois eu vi que algumas cenas do livro e do documentário foram fotografadas, filmadas no Hotel Chelsea. Olha que engraçado. E pra quem não sabe, o Sex foi um livro e um documentário lançado pela Madonna junto com a Alba Erótica. E ela vinha de uns anos explorando a sexualidade, diversidade e lidando com várias censuras aí da mídia, da indústria. E durante essa era ela meio que responde explicitamente e com muita ironia todas as críticas que o público e a mídia fizeram sobre ela, e ela expõe vários problemas assim da sociedade da época. É um álbum muito pessoal, mas também ele é um álbum muito que serve para todo mundo, principalmente ali nos anos 80. Se um dia eu tiver a chance, eu terei esse livro na minha coleção. Mas ele é bem raro, bem caro, né? É difícil de ter, mas quem sabe. Para concluir esse vídeo, para ele não ficar muito longo, como eu comentei, esse retrato ele foi muito mais rápido que o da Kali Uchis, e eu me senti muito livre fazendo essa pintura, mesmo com as limitações de cores, ou talvez justamente por ela que eu não fiquei tão preocupado assim em acertar tudo. Fui deixando a imagem aparecer, entendendo o rosto, os volumes, as sombras, e eu acho que isso conversa muito com o que a própria Perry fala. Ela comenta no livro que, sobre acreditar, ela não é tão literal assim, mas dá a entender que ela acredita muito no desconhecido, e mesmo sem saber exatamente onde as coisas vão dar, ela vai lá e faz. E eu acho que o processo criativo acaba sendo um pouco disso também. Você começa sem ter todas as respostas e vai resolvendo no processo.
E, enfim, né, para finalizar, eu gostaria de saber de vocês, o que que vocês acharam desse retrato, se vocês gostam da Patti Smith, se vocês gostam de outros livros dela, me recomendem aí. Deixem aí nos comentários indicações de artistas, músicos ou outros livros que vocês imaginem que eu possa gostar, porque eu adoro conhecer coisa nova e se vocês quiserem também que eu desenhe outros artistas, por favor, me digam aí. E é isso, se você aguentou essa falação, muito obrigado. Lembrando que na próxima quarta tem vídeo novo, então fiquem por aí, vejam os vídeos antigos, mas antes já se inscrevam, deixem um like e me sigam lá no Instagram, o arroba tá na tela e na descrição. É isso, um cheiro e até logo.